Bem pessoal, hoje trago-vos aqui um vídeo para vos ajudar a configurarem o vosso Kodi. Vou-vos falar apenas das configurações mais básicas, como passar o Kodi para português, para perceberem mais ou menos o que é que cada secção serve, de algumas configurações que eu acho que são importantes de fazer, por exemplo, para configurarem o serviço de legendas. Portanto, vou tentar passar aqui as configurações básicas do Kodi e tentar-vos ajudar a configurarem da melhor forma que vocês puderem o vosso Kodi para o básico. Ou seja, se estão aqui à espera de ver um vídeo a explicar-vos como é que vocês vão ver filmes ou como é que vocês podem ver séries, este vídeo não vai ser para isso. Vai ser mesmo só para as configurações básicas e para vocês ficarem a perceber efetivamente o que é que têm que fazer no Kodi inicialmente e depois a partir daí vocês é que devem explorar e procurar o que é que querem fazer a mais com o Kodi. Como já é habitual, eu no meu canal já falei várias vezes do Kodi, já expliquei o que é o Kodi, para que é que serve o Kodi, porque é que as boxes Android são muito utilizadas para Kodi. Tento sempre mostrar a vertente, digamos, legal, a vertente do que é que se pode fazer com o mesmo, porque para todos os efeitos, para quem caiu aqui de paraquedas, o Kodi basicamente é aqui um software que vocês podem instalar no vosso computador, podem instalar em Android, podem instalar em várias plataformas e é uma espécie de media center que suporta vários formatos e que depois vocês dentro do Kodi podem fazer a gestão da vossa biblioteca de filmes, podem adicionar add-ons, ou seja, podem adicionar, basicamente são como se fossem extensões para vocês através do Kodi poderem aceder a sites e como podem ver, dentro do Kodi ficam com tudo integrado e ficam com tudo a funcionar. Por exemplo, podem estar dentro do Kodi e ir ver o YouTube, podem estar dentro do Kodi e ter acesso então aos vossos filmes que têm em casa no vosso NAS ou no vosso computador localmente e depois conseguem ir buscar serviços de legendas e conseguem integrar tudo, conseguem por exemplo integrar listas de IPTV, configurar muitas coisas. Portanto, como podem ver, basicamente é como se fosse um canivete suíço para gerirem o vosso conteúdo multimédia e é muito interessante por causa disso e é por isso também que é muito popular. Depois podemos entrar aqui pela questão dos add-ons terceiros que acabam por trazer aqui ainda mais popularidade ao Kodi, porque qualquer pessoa pode desenvolver um add-on, ou seja, qualquer pessoa consegue desenvolver uma extensão do programa que depois coloca a correr no Kodi e vai dar aqui suporte a algo externo. Por exemplo, eu posso desenvolver um add-on para ir a um site e obter uma informação desse site e consigo ver a informação desse site dentro do Kodi. E isso acontece com quase todos os add-ons. Os add-ons são código específico para poder ler a informação de um site ou de um servidor e depois apresentar-vos de forma simplificada no Kodi. Mas pronto, eu não quero alongar muito nisso porque o objetivo é mesmo mostrar-vos a configuração básica e a configuração inicial que vocês devem fazer depois de instalarem o Kodi. Portanto, vamos passar aqui ao Kodi, seguir aqui algumas indicações e acho que assim já ficam com um vídeo bastante completo para perceberem esta parte inicial. Portanto, vocês quando instalam o Kodi, o aspecto inicial que vocês têm é este, o Kodi está em inglês e tem aqui os menus todos de lado. Portanto, vamos aqui clicar ali na roda dentada e aparece-vos este menu. Neste menu, a primeira coisa que vocês devem fazer é configurar o interface, que é para poderem instalar o português. Aqui a única coisa que eu tenho a indicar é que vocês devem vir aqui ao básico e colocar no Expert, porque assim aparecem-vos mais opções, mesmo que não vão mexer. Desta forma vocês conseguem ver as configurações todas que existem no Kodi e conseguem ter certeza que seguem aqui o meu tutorial para vos mostrar tudo. E aqui nas definições regionais, então vocês vão escolher o português e eu aqui só vos vou indicar, se vocês quiserem ter também legendas em brasileiro, instalem o brasileiro primeiro, o português do Brasil, e depois instalem o português, porque isto em termos de interface, ele vai tentar fazer download das legendas dos interfaces que vocês instalam e como nós temos aqui o português e o português do Brasil, para as legendas é necessário terem as duas interfaces ligadas. Digamos que é aqui um pequeno tweak se vocês também quiserem ter legendas em brasileiro. Se tiverem a ver aqui isto do Brasil, só precisam instalar o Brasil. Se não quiserem ter legendas em português, quem está a ver de Portugal também só quer ter legendas em português, também só instala o português. Mas se quiserem ter aqui um mix das duas, porque às vezes não existem legendas em português, as legendas de português do Brasil costumam aparecer primeiro, podem instalar os dois. Portanto, eu vou instalar aqui o português do Brasil e vou voltar outra vez a instalar aqui o idioma e desta vez vou pôr o português. Portanto, a partir deste momento eu depois já consigo configurar legendas para português e para português do Brasil. Depois aqui não há muito mais que vocês precisem de configurar. Dessa forma já temos então o nosso Kodi em português, como podem ver já está tudo em português. E agora, o que nós podemos configurar sempre aqui na interface é em termos de tema, podemos mudar para outro tema. Ele por defeito só vem com estes dois temas, um configurado para quem utiliza no telemóvel,
com ecrãs touchscreen, e o Estuary, que é o que vem instalado por defeito. E vocês aqui no tema podem configurar tudo que quiserem, ou seja, aqui nas categorias iniciais que aparecem de lado na barra, vocês podem configurar o que é que querem que apareça. Neste momento eu tenho aqui a aparecer tudo, mas por exemplo, se o rádio não me interessar, se eu nunca vou configurar nada do rádio e nem vou colocar nunca fotografias aqui, retiro estes dois, e se voltarmos aqui ao lado, já não nos aparece aqui nesta parte de lado estas duas secções que eu acabei de retirar. Mas pronto, isto são configurações que vocês depois podem fazer em relação ao tema, instalam. Podem sempre aqui mudar algumas definições que são específicas do tema. Eu por norma só costumo modificar então estas aqui para as secções que eu não preciso e que não vou utilizar, mas depois vocês podem configurar de outra forma. Agora vamos aqui configurar então as legendas, ou seja, configurar alguns serviços de legendas para vocês quando colocam algum filme a dar e que não tem legendas, algum filme que vocês têm vosso e não tem legendas, vocês podem configurar para ir procurar legendas e ver se encontram legendas relativas a esse filme. Portanto, nós aqui vamos ao leitor, vamos aqui ao idioma, e se navegarmos aqui para baixo, temos aqui descarregar legendas para estes idiomas. E agora vamos configurar então que eu quero que ele me encontre legendas em português do Brasil e em inglês. Ou seja, eu pelo menos gosto de ter esta configuração. Claro que se vocês quiserem só legendas em português, configuram só para português. Quem quiser só para brasileiro, configura para português do Brasil. E eu costumo escolher isto porque assim depois vejo as legendas que aparecem, vejo as bandeiras e escolho o que acho que é melhor para mim. E depois temos então aqui o serviço padrão de séries e TV de legendas e o serviço padrão para filmes. Vamos carregar aqui no de séries e ele vai-vos aparecer que não tem nenhum serviço instalado ainda. Vamos fazer o obter mais. E aqui estes serviços todos, vocês podem instalar todos os serviços, depois vão configurar um a um, mas a maior parte dos serviços precisa de ter um login no site. Eu vou só aqui dizer 2 serviços que vocês podem utilizar e que não precisam de login, se não quiserem estar a fazer aqui grandes configurações. Portanto, podemos instalar aqui o BS Player e depois vamos aqui outra vez a obter mais e vamos instalar aqui, por exemplo, o podnapsi.net. Estes 2 serviços por norma são suficientes, não precisam de login, portanto não precisam de nenhuma configuração adicional. E pronto, configuramos aqui o serviço de padrão. Neste momento, quando vocês colocarem a dar algum filme ou alguma série, podem ir à parte das legendas e fazer download de legendas, e aí ele vai utilizar este serviço padrão para procurar legendas e depois vocês escolhem as que acham que se adaptam melhor, põem a dar e depois corrigem ou não se não tiver a dar. Em relação aos add-ons, nós quando temos aqui por defeito os add-ons, só temos add-ons oficiais do Kodi. Portanto, eu se for aqui instalado um repositório, basicamente estes são os add-ons que digamos que são oficiais do Kodi, eu posso instalar qualquer um sem nenhum problema. Se vocês quiserem instalar algum add-on adicional, vão ter que instalar através de um ficheiro zip e vão ter que escolher o ficheiro zip no vosso computador ou depois vão ter que instalar alguma fonte. Aqui a única coisa que vocês devem ter em conta em relação a isso é que devem vir aqui às definições, se quiserem instalar add-ons de fora e vão ter que ativar aqui as fontes desconhecidas. No meu caso já estava ativado, em que vão ter este aviso, ou seja, têm que ter em conta que os add-ons externos não são aqui mantidos pelo Kodi, portanto a própria fundação que mantém o Kodi não sabe o que é que esses add-ons podem ou não fazer. Por norma, os que estão no repositório oficial são add-ons legais, ou seja, vão buscar informação a sites que não têm problemas nenhuns de forma legal. Se instalarem add-ons de terceiros, devem ter em conta que os add-ons são mantidos por essas pessoas, portanto têm que ver se o add-on não tem nenhum problema, se não tem código malicioso, mas isso já é com vocês. Portanto, temos aqui os add-ons, eu vou instalar aqui do repositório e depois, por exemplo, posso instalar aqui o add-on do YouTube, só para vos mostrar, ele mostra aqui quais são os add-ons adicionais que tenho que instalar. E pronto, neste momento já tenho o add-on do YouTube instalado, já o podia executar e ia ter acesso ao YouTube através do Kodi então. Depois passando um bocado as outras definições que vocês têm de ter em conta, aqui o PVR e TV direto é o local que vocês podem configurar para colocar a vossa lista de IPTV, não vou entrar muito por aí, depois vocês podem configurar mais, mas será aqui o local para vocês configurarem tudo relativamente a IPTV e a configuração de listas que vocês tenham para esse efeito, portanto o Kodi também pode ser utilizado para isso. Depois, em relação à parte dos serviços, é o local onde vocês vão configurar serviços adicionais do Kodi para poderem controlar de fora e para poderem fazer outro tipo de configurações, mas isto já é uma configuração mais avançada
acho que para aqui a parte inicial vocês não precisam saber. Temos também uma secção de jogos para configurar a parte de jogos de emuladores do Kodi, também não vou avançar por aí, se calhar depois para outro vídeo posso avançar com isso. Temos a parte de interface que eu já mostrei para poderem pôr interface em português e fazer algumas configurações. Os perfis, vocês podem configurar perfis diferentes para pessoas diferentes, para poderem configurar o Kodi de forma diferente conforme a pessoa que entra dentro do Kodi. E depois por fim aqui no sistema temos a parte da configuração de alguns detalhes mais específicos, em que vocês depois podem configurar conforme precisem, mas acho que para esta configuração básica não é tão necessário. Temos depois a parte do áudio, em que realmente podemos configurar para a passagem de áudio, será aqui que vocês vão ter que configurar, mas isso também acho que é sempre melhor para um vídeo específico, mas acho que de forma básica é isto que vos queria mostrar, ou seja, a questão de passar então o Kodi para português, a questão de configurar então o serviço de legendas, terem noção de como é que instalam add-ons, terem noção de como é que configuram então a vossa interface, e acho que assim de uma forma geral já ficam a perceber como é que funciona o Kodi em termos de configuração básica e em termos das coisas básicas que vocês precisam. Claro que depois podem explorar com outros add-ons, podem explorar com outras configurações, podem por exemplo adicionar filmes à vossa biblioteca e ficar aqui com uma biblioteca de filmes com capas e com isso tudo. Isso eu já fiz um tutorial. Isto em princípio agora não deve mudar tão cedo esta interface gráfica, portanto eu acho que este tutorial vai ficar atualizado durante algum tempo para vocês terem noção então destas configurações básicas. E pronto pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma questão, deixem nos comentários. Se quiserem ver alguma questão específica do Kodi em relação a alguma configuração também, deixem nos comentários que eu depois posso fazer um tutorial mesmo específico para alguma configuração que vocês tenham mais dificuldade, e eu acho que assim posso voltar a fazer aqui alguns tutoriais e algumas configurações para vos facilitar então a configuração do Kodi. Mas estava a dizer, o Kodi para mim continua a ser aqui uma ferramenta muito interessante, é uma ferramenta que dá para muitas coisas, e por ser assim tão polivalente e para podermos adaptar de tantas maneiras, é por isso que eu acho que é interessante. E depois também temos a questão de podermos instalar no computador, podemos instalar numa box Android, podemos instalar no nosso smartphone, portanto, como podem ver, depois podemos ter aqui instalado em vários sítios, ir ler as mesmas fontes e ter tudo mais ou menos centralizado, mas a poder ser visto de sítios diferentes. Mas pronto pessoal, é isto que vos tenho para dizer então por hoje. Já sabem, qualquer questão nos comentários, e vemos no próximo vídeo.